Shalom, bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre otimismo. E aí, você é otimista ou pessimista? Mas quando você está determinado a fazer algo, a crítica negativa se torna um favor de motivação, não é mesmo? Portanto, seja otimista, força, coragem e determinação. Não dê ouvido aos pessimistas. Para Deus nos diz que nós temos que ser otimistas, ter força, ter coragem e determinação, porque Ele está em nossa direção. Para Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, existem 3 palavras que podem mudar qualquer futuro. Força, coragem e determinação. O dia que você colocar em prática essas 3 palavras, com certeza você será um vitorioso, um vencedor. Força, coragem e determinação. Lá em Números 13, 26, 33, fala de Josué e Caleb. 2 homens otimistas, 2 homens de Deus que foram otimistas. Um momento ali que Moisés mandou eles irem junto com os espias, e ali os demais voltaram pessimistas, dizendo que eram gigantes, que eles não iriam vencer. Mas Josué e Caleb não, eles foram otimistas, dizendo, eles são gigantes, mas o nosso Deus está conosco, nós iremos vencer. Conforme instruído pelo Senhor, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã e relatar o que encontraram. Depois que 10 dos espias infamaram a terra, os israelitas temeram que o povo fosse forte demais para ser conquistado, não tiveram fé suficiente para enfrentar a terra prometida. Mas Josué e Caleb, eles foram otimistas e entraram na terra prometida. O pessoal ficaram ali 40 anos no deserto, vendo Deus fazer sinais, prodígios, maravilhas, suprindo todas as necessidades. Quando Moisés manda aqueles espias ir a Canaã, que era a terra prometida de Deus, era para eles crerem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não. Eles se tornaram pessimistas. 10 dos 12. Apenas os 2 foram otimistas e também apenas os 2 entraram na terra prometida daquela geração que saíram lá do Egito. Amados, foram mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram do Egito e apenas 2 entraram, apenas 2 dos que saíram. Entraram os demais da geração dos 40 anos, mas dos que saíram apenas 2, porque foram otimistas. Portanto, seja otimista. Amém? Eu conheço a história, amado, de uma grande empresa que enviou 2 pessoas para fazerem pesquisa na África, pois a mesma queria construir uma fábrica de calçados. Uma grande empresa queria construir uma fábrica de calçados na África. E ali enviou 2 pessoas para fazerem pesquisas. Um foi pessimista, dizendo que na África não valeria a pena investir em uma fábrica de calçados, pois os habitantes não tinham o hábito de calçarem sapatos e a maioria andavam descalços ou de sandálias. Então essa pesquisa desse pessimista foi essa: não vale a pena investir em uma fábrica de calçado em um lugar desse, pois as pessoas não têm o hábito de comprarem sapatos, eles vivem descalços ou de sandálias, então não compensa. Então essa é a ideia de um pessimista: não compensa, não vale a pena, não é mesmo? O pessimista sempre é assim:
Às vezes, quando você compartilha algo com o pessimista, ele começa a colocar porém. Rapaz, não dá certo, isso não vai dar certo, é difícil. Sempre coloca porém. Mas o outro não, o otimista foi diferente. E teve ideias opostas daquele pessimista. Ele teve ideia oposta dizendo, vale a pena investir na África. Vale a pena sim. Pois o povo não tem o hábito de calçar sapatos. Isso seria um grande investimento. Imagina todos começarem a calçar sapatos. Uau! Olha a ideia do otimista. A diferença do otimista para o pessimista. O pessimista, não vale a pena, o povo não calça sapato, lá todo mundo anda de sandália, anda descalço. Já o otimista, vale a pena sim. Pois lá ninguém calça sapato, imagine inventando aí o sapato. Imagine todo mundo lá na África calçando, hein? A empresa iria se expandir. Ou se expandiu, eu creio que a empresa foi pelo relatório do otimista. Tudo, amado, tudo depende dos pensamentos e motivações. Se tiver pensamento negativo, você será um pessimista. Se você tiver pensamentos positivos, será um otimista. Portanto, seja um otimista na vida de alguém, até em sua vida mesmo. Amém? Na Bíblia podemos ver o valor do otimismo, do eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a ideia do otimista. Lá em Filipenses 4,13, Paulo, ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Davi falou lá em 1 Samuel 17, 37, 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará também desses filisteus. Imagine aí, Davi, naquela época, franzino, para enfrentar o gigante Golias. Davi já havia enfrentado ursos e leões sem se exaltar, sabendo que era Deus que estava no controle da vida dele. Ele era pastor de ovelhas, era simples. Aí vai enfrentar um filisteu, um gigante. E ele não colocou a força nele. Eu já venci leão. Eu já venci urso. Não. Ele falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ali ele enfrentou o gigante Golias e venceu. Então foi otimista, enquanto os irmãos dele, o próprio rei Saul, foram pessimistas. Você não vai vencer. Use aqui a minha armadura. E ele ainda chegou a colocar a armadura do rei Saul. Aí ele ficou incomodado com aquela armadura. Ele falou, não. Eu vou com a força daquele que me fortalece. E ali, conhecemos a história, ele venceu Golias, Jonatas. Em 1 Samuel 14,6, ele sucedeu, pois que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas, vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Ali Jonas também confiou e passou a guarnição daqueles filisteus que estavam do outro lado e venceu. Há dois homens que se destacam como homens de otimismo, conforme eu falei, Josué e Caleb. Os filhos de Israel, eles estavam se preparando para entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Mas antes eles enviaram espias, um homem que era um líder entre cada tribo, para espiar a terra. O retorno dos espiões. O relatório dos espiões está narrado lá em Números 13, 26, 33. Em meio ao pessimismo dos outros espiões, Caleb disse, podemos vencer, podemos entrar na terra de Canaã. Havia um monte de razões para não estar otimista.
Havia mil razões. O povo era gigante mesmo. Mas ele não temeu, ele sabia que Deus estava com ele, sabia que Deus estava na direção. O tamanho dos gigantes que viviam lá, fala em Números 13, 28, 32 e 33. A terra que devorava seus moradores, eles eram valentes, eles eram maus. A maioria disseram que não poderiam vencê-los. E as pessoas acreditaram na maioria. Lá em Números 14, 1 e 5. Os 10 chegaram no pessimismo. Não, nós não iremos conseguir vencer aqueles gigantes, eles são maus. E as pessoas acreditaram neles, porque eram maioria. Geralmente a pessoa vai pela maioria, né? Mas 2 disseram, não, nós iremos vencer. Os filhos de Israel queriam apedrejar Caleb e Josué. Números 14, 10. Aquele povo queria apedrejar Josué e Caleb, porque eles falaram que iriam lutar, que iriam entrar na terra prometida, que iriam vencer. No entanto, Caleb ainda disse que nós podemos. Mas o otimismo de Caleb não era um otimismo cego. Tinha motivo de sobra para estar otimista, pois Josué acompanhou todo o tempo ali no deserto, desde a saída lá do Egito. Deus provendo o maná, Deus provendo água, Deus colocando uma nuvem de dia para proteger do sol, Deus colocando uma nuvem para aquecer a noite. Ele viu Deus abrindo o mar vermelho. Ele atravessou o Rio Jordão. Então, Josué, ele tinha que ser otimista. Mas os demais acharam dificuldade, achavam que o gigante seria mais do que o Mar Vermelho. Seria mais do que o Rio Jordão. Seria mais do que as muralhas de Jericó. Imagine. No entanto, não é só isso. A chave encontrada em Números 14, 8, 9 é uma breve declaração das consequências sofridas por Israel. Vagaram no deserto por 40 anos. Eles não foram autorizados a entrar na terra da promessa. Há uma grande necessidade de alguns Calebs hoje em dia. Infelizmente, existem muitos Calebs hoje em dia. Viu a provisão de Deus, está vendo a provisão de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o céu, prometeu voltar para buscar a igreja, mas ainda são pessimistas. Há mais de 2000 anos que eu ouço falar e não vejo. Lá na época do dilúvio também foi assim. Só falaram, há mais de 100 anos que fala desse tal de dilúvio. Mas um dia aconteceu. E quando eles quiseram entrar na arca, a arca já estava fechada. Assim também acontecerá a vinda de Cristo. Existem muitas pessoas pessimistas. Não vai acontecer, isso não vai acontecer. Eu já ouvi falar há mais de 2024 anos. E não aconteceu, mas a Bíblia diz que irá acontecer. Jesus prometeu lá em João 14. Então nós temos que ser otimistas, sabendo que vai acontecer. A igreja do Senhor, amado, ele enfrenta grande oposição, justamente por isso, porque tem pessimistas, tem jogo dentro da igreja, que são os gigantes da incredulidade, falta de fé. Isso aí existe em várias igrejas. Gigantes da incredulidade. Nós temos que crer. Ou crer ou não crer. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Essa é a palavra de Deus. Hoje nós temos aí gigantes da imoralidade. Nós temos gigantes da indiferença. Nós temos gigante do liberalismo. Gigante do modernismo. Isso aí eles agradam, eles participam, né?
Aí esses gigantes, eles infiltram, ficam no meio, não tem medo. Mas para lutar contra o modernismo, liberalismo, aí eles têm medo. Não são apenas esses gigantes, mas aqueles que advogam por eles serem gigantes. Existem pessoas que veem gigante das duas formas. O gigante que não pode vencer, um gigante o qual também pode ser gigante para fazer o mal. Mas não são otimistas para vencer os gigantes, assim como Davi venceu os gigantes. Mas Deus ainda está no seu trono, buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, buscando verdadeiros lutadores, verdadeiros guerreiros, igual Davi, igual Josué, igual Caleb, igual Moisés e tantos outros. Josué e Caleb, amado, nunca esperou que Deus fizesse tudo sem fazer alguma coisa. Tem pessoas que ficam esperando tudo de Deus e não é bem assim. Nós temos que ter a nossa iniciativa. Nós temos que dar o primeiro passo, crendo que Deus está na direção. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando tu diz que não, nós temos que falar não. Tudo sim, naquele que nos fortalece. Isso é o que Deus exige de nós, se quisermos desfrutar da vitória por meio da graça. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que lançar a rede. Amém? Que nós possamos continuar no otimismo, crendo no Deus do impossível. Amém? Vamos louvar, orar, agradecer ao Senhor. Vamos meditar nesse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Medite este louvor. Coloque em prática. Seja otimista. Seja um Caleb, um Josué na vida. Amém? Nós estamos diante de um Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. A voz do Senhor nos encoraja a prosseguir, a seguir em frente. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar já se abriu uma vez, por que não abrir novamente? É o mesmo Deus, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de amanhã, é o mesmo Deus. Nós não estamos só. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, mais uma vez te damos graças por essa palavra. Peço, Senhor, que o Senhor vá em direção à pessoa que está assistindo esse vídeo. Se ele for um pessimista, que o Senhor venha abrir a mente e o coração dele, para ele tirar esse medo, e que ele venha crer que o Senhor pode todas as coisas, e ele venha ser um otimista, assim como aquela pessoa que foi fazer pesquisa na África, enquanto um viu que não tinha jeito, outro falou que tinha jeito sim, poderia abrir aquela fábrica de calçados, que o pessoal iria comprar os calçados, e aquela empresa iria crescer, iria se expandir. Assim também são em nossas vidas. Nós temos que crer que o Senhor é o Deus do impossível. Com o Senhor nós podemos todas as coisas. Nós vimos ali o Senhor entrar com sua provisão, abrindo o Mar Vermelho, permitir que José e Caleb atravessassem o Rio Jordão, que quebrassem as muralhas de Jericó. Por quê? Por que não acreditar hoje, se o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente? Então nós cremos, Pai. Vai de encontro a essa pessoa, abre a mente dele, o coração, para que ele venha crer. Tu és o Deus do impossível. O Deus que está na direção e no controle de tudo. Eu te louvo e te agradeço por tudo que está feito e que tudo irá fazer por cada um de nós. Amém? Amém, amado? Conforme esse louvor, nós não estamos só.
Nós temos um Deus, o Deus do impossível, o Deus da provisão, que está no controle de tudo. Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que supriu toda a necessidade para aquele povo ali no deserto. Um Deus que fez Josué atravessar ali o Rio Jordão com aquele povo. Um Deus que quebrou as muralhas de Jericó. Um Deus que pode todas as coisas, conforme o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, não seja pessimista. Nunca diga não, não posso. Nunca diga não, não tem jeito. Nunca diga não, não vai dar certo. Ao contrário, diz, posso todas as coisas que me fortalecem. Eu creio que vai dar certo. Eu creio que vai acontecer. Seja um otimista. Não seja como os demais espias, os 10 espias ficaram com medo. Tenha coragem. O que Deus falou com Josué? Josué ser forte e corajoso. O pessimismo é coisa de gente medrosa. E o Senhor não nos deu esse espírito de covardia. O Senhor nos deu o espírito de coragem. Ser forte e corajoso. Seja otimista em tudo, em tudo. Vai dar certo, porque Deus está na direção. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sirvo o Deus do impossível. Amém? Amém, amado? Portanto, lembre-se, Jesus te ama, Satanás nos odeia. Ele quer nos impedirmos de crer nesse Deus do impossível. Portanto, não dê ouvido a Satanás. Seja otimista e fica na paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Um abraço.